A maioria das pessoas não vive com dificuldades financeiras porque é ruim com números. A verdade é que elas nunca tiveram um plano claro para lidar com o dinheiro que ganham, e não é culpa delas. Hoje, tem tanta informação solta por aí, vídeos, gurus, dicas contraditórias, que fica difícil saber por onde começar. Foi exatamente por isso que eu criei este vídeo, para te entregar um plano de 90 dias, direto ao ponto, que vai te ajudar a redefinir suas finanças pessoais, uma semana de cada vez. Você não vai sair daqui com teorias soltas. Vai sair com um sistema. Um passo a passo que cobre o que realmente importa. Como organizar seu orçamento, onde cortar despesas, quando começar a investir e como pensar nas suas decisões financeiras com mentalidade de riqueza. E se você está precisando levantar uma grana extra para acelerar esse processo, eu deixei um material gratuito na descrição. É o meu e-book 52 maneiras de fazer R$1.000 em 7 dias. Totalmente prático. Agora, prepara papel e caneta, porque o que vem a seguir pode transformar seus próximos 3 meses. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra sobre finanças pessoais, é que o problema nunca foi matemática, nunca foi falta de inteligência. O problema era a ausência de um plano. Muita gente entra em desespero quando a conta estoura, o nome suja ou o cartão trava. Mas ninguém para antes para pensar em como tudo começou. A maioria das pessoas não fracassa financeiramente por falta de dinheiro, mas por falta de planejamento financeiro. O que me salvou foi parar de apagar incêndio e começar a construir mapa. E esse mapa eu organizei em 12 semanas. Não é milagre, é método. Nessas 12 semanas, você vai aprender a organizar seu orçamento, cortar os excessos, eliminar dívidas, construir fundo de emergência, começar a investir e até pensar em renda extra. É um passo a passo claro, que qualquer pessoa pode seguir, mesmo começando do zero. Quando você tira suas finanças do caos e coloca tudo num plano, a sensação de controle volta. E mais do que isso, você começa a ver progresso. Agora que você entendeu a importância do plano, a primeira etapa é encarar a realidade de frente. Fazer uma auditoria financeira completa e realista. Bora para isso. Na primeira semana, a missão é simples: olhar para onde o seu dinheiro está indo de verdade. Peguei meus extratos dos últimos 3 meses e fiz uma coisa que mudou tudo. Separei meus gastos entre fixos, como aluguel, luz, internet, discricionários, delivery, roupas, lazer e dívidas. Foi só aí que percebi quanto eu estava deixando escorrer pelo ralo sem nem perceber. Quando você categoriza suas despesas, você para de adivinhar e começa a enxergar com clareza onde está o problema. É desconfortável, sim, mas é também libertador. Depois de classificar tudo, calculei minha taxa de poupança, ou seja, o quanto eu conseguia guardar por mês. E sabe o que descobri? Que eu não estava guardando nada. Isso me deu o choque de realidade que eu precisava para agir com seriedade. Só depois disso é que consegui montar um plano que realmente fazia sentido para o meu planejamento financeiro. Sem essa visão clara, qualquer tentativa de economia vira chute no escuro. E para continuar o processo, o próximo passo é enxugar as gorduras. Chegou a hora de cortar despesas desnecessárias. Com as categorias organizadas, o próximo passo foi olhar para os números com coragem e começar o que eu chamo de cirurgia financeira. Peguei todos os meus gastos, ordenei do maior para o menor e comecei a analisar o que realmente fazia sentido manter. Foi um choque ver quanto eu gastava em aplicativos de entrega, assinaturas que eu nem usava, corridas de Uber que podiam ser substituídas por transporte público. Nessa etapa, a regra foi clara: reduzir entre 10% e 30% onde fosse possível, sem sacrificar minha qualidade de vida, mas sem mimar meus impulsos também. Essa etapa sozinha me devolveu quase $400 por mês. Isso dá quase $5.000 em um ano. Dinheiro que eu estava literalmente deixando escapar. Foi aí que entendi: cortar não é perder. É recuperar poder de decisão sobre o meu dinheiro. E quando você vê essa grana começando a sobrar, a motivação dispara. O segredo é não parar por aí. A partir desse momento, eu precisava garantir que esse dinheiro economizado não voltasse a escorrer pelos dedos. Foi aí que entrei no próximo passo essencial: automatizar a poupança. Se tem um hábito que mudou minha relação com o dinheiro, foi esse: automatizar a poupança. Em vez de esperar sobrar no fim do mês, o que, convenhamos, quase nunca acontece, eu comecei a me pagar primeiro. Assim que o salário caía,
Uma parte já ia direto para uma conta de alto rendimento, separada do meu uso diário. Isso tirava da equação qualquer risco de gastar por impulso ou esquecer de guardar. E sabe o melhor? Eu nem sentia falta desse valor, porque o cérebro se adapta rápido quando a rotina financeira é bem desenhada. Automatizar não é só praticidade, é estratégia emocional. Tira o peso das decisões repetitivas e faz com que economizar vire um comportamento automático. Com isso, o dinheiro começa a trabalhar para você, mesmo enquanto você dorme. E à medida que essa consistência se fortalece, você vai criando um senso real de controle. Só que para esse plano funcionar de verdade, tem uma pedra no sapato que a gente precisa tirar o quanto antes. As dívidas, especialmente as do cartão de crédito. Vamos resolver isso agora. Se tem algo que trava o crescimento financeiro de qualquer pessoa, é a dívida com juros altos. E o cartão de crédito é, na maioria dos casos, o principal vilão. Eu já estive lá, devendo mais do que podia pagar, entrando em parcelas e vendo os juros virarem uma bola de neve. O que me libertou foi encarar isso de frente. Eu listei todas as dívidas, das menores às maiores, e montei um plano. Usei simuladores online, calculei quanto eu podia pagar por mês e entrei em contato com as operadoras para negociar taxas menores. Só esse movimento me fez economizar milhares a longo prazo. Aprendi que o banco não quer te perder como cliente, e se você tiver um plano claro, eles ouvem. Outra coisa que funcionou foi focar em quitar primeiro as dívidas com maior taxa de juros, e manter o mínimo nas outras até criar fôlego. Quando você elimina essa pressão, o planejamento financeiro fica leve. Você dorme melhor. E aí, com as dívidas sob controle, começa o verdadeiro alicerce da estabilidade: construir seu fundo de emergência. Ter um fundo de emergência é como andar de moto com capacete. Você espera não precisar, mas quando precisa, ele salva sua vida. Eu comecei pequeno, com uma meta de R$1.000. Parece pouco, mas foi o suficiente para cobrir uma batida no carro sem entrar no cheque especial. Juntei esse valor vendendo coisas que estavam encostadas em casa: roupas, livros, um celular antigo, e redirecionando os cortes de despesas das semanas anteriores. Em menos de 30 dias, a reserva estava lá. Simples, acessível e extremamente poderosa. Esse fundo é o que te impede de correr para o cartão de crédito ou fazer empréstimo a cada imprevisto. É a sua segurança financeira mínima. A partir dele, você ganha uma base sólida para seguir em frente. E é só depois disso que você pode começar a investir com tranquilidade, sabendo que não vai precisar mexer nos investimentos se alguma emergência acontecer. E é exatamente isso que vem agora. A porta de entrada para o crescimento do seu patrimônio começa na próxima etapa: o investimento. Depois que meu fundo de emergência estava pronto, chegou a hora de fazer o dinheiro trabalhar por mim. E aqui vai a verdade que quase ninguém fala. Você não precisa ser um gênio das finanças para começar a investir. Eu comecei com o básico: ETFs do S&P 500. Por quê? Porque eles reúnem as 500 maiores empresas do Zuiwa em um só lugar. É diversificado, acessível e tem retorno histórico de 8% a 10% ao ano. Não é promessa de ficar rico rápido, é uma estratégia sólida de longo prazo. Usei uma corretora com taxas baixas e programei aportes automáticos. Toda semana, parte do meu salário ia direto para o investimento. Isso é automatização inteligente. Tira a emoção da jogada e garante consistência. E o melhor, com o tempo, comecei a ver meu net worth crescendo de verdade. Só que aí veio um novo desafio. Eu precisava acelerar. Cortar gastos tem limite, mas aumentar a renda não tem teto. Foi aí que a próxima etapa mudou meu jogo por completo. Foi nessa fase que eu entendi uma das verdades mais libertadoras sobre dinheiro. Cortar gastos te salva, mas aumentar a renda te transforma. Eu olhei para minha situação e percebi que, por mais que eu organizasse meu orçamento, existia um teto. Mas quando comecei a buscar renda extra, o jogo virou. Primeiro, pedi aumento no meu trabalho, mas não de qualquer jeito. Mostrei resultados, me preparei com dados, estudei como negociar. Depois, comecei a aprender uma nova habilidade: vendas online. Rápido, barato e com enorme potencial de retorno. Em paralelo, testei fontes de renda paralelas simples: edição de vídeo, produtos digitais, consultoria. Nada milagroso, mas prático e possível. Hoje, com a internet, você pode aprender programação, design, copywriting, tráfego pago. Tudo em poucos meses, mesmo começando do zero.
E quanto mais você cresce na renda, mais você consegue poupar, investir e acelerar seu caminho rumo à riqueza. Mas de nada adianta ganhar mais se você não souber guardar com propósito. É por isso que a próxima etapa é tão crucial: definir metas claras de economia. Quando comecei a ganhar mais, percebi que era hora de dar um propósito para esse dinheiro. Sem metas, a gente volta a gastar sem perceber. Então eu sentei e escrevi quanto eu queria ter guardado no meu fundo de emergência, quanto precisava para dar entrada num imóvel, quanto por mês seria ideal investir para alcançar minha liberdade financeira. Colocar isso no papel foi poderoso. Estudos mostram que só de anotar as metas, sua chance de realizar aumenta em até 42%. E comigo foi exatamente isso que aconteceu. Criei metas mensais, quebrei objetivos grandes em pedaços pequenos e acompanhei tudo como um jogo. Cada mês que eu batia minha meta, sentia que estava vencendo. E isso gerou ainda mais motivação. Quando o dinheiro tem um destino claro, a disciplina vem com mais facilidade. Mas para que todo esse esforço tenha impacto real lá na frente, você também precisa cuidar de como usa ferramentas como o cartão de crédito. E é sobre isso que falamos na próxima semana. O cartão de crédito pode ser um aliado ou um destruidor silencioso da sua vida financeira. E vou ser sincero. No começo, ele era um problema para mim. Eu o usava sem controle, parcelava sem pensar, e depois me assustava com a fatura. Até que eu decidi virar o jogo. Se fosse para usar, teria que ser com disciplina. Comecei a usar o cartão apenas para gastos fixos, como contas ou supermercado, e pagava o total da fatura todos os meses. Resultado? Passei a acumular pontos, milhas, e ainda melhorei meu score de crédito. Se você não tem esse autocontrole, o melhor a fazer é limitar o uso, ou até evitar. Ter cartão não é obrigatório para ter uma boa vida financeira, mas se souber usar, ele te ajuda a acessar melhores limites, financiamentos e oportunidades. A chave aqui é ter consciência, é usar a ferramenta e não ser usado por ela. E para manter esse controle de forma estratégica, eu precisei entender um conceito que mudou minha visão de riqueza: acompanhar meu patrimônio líquido. E é exatamente isso que você vai descobrir na próxima etapa. Essa foi uma das viradas de chave mais importantes da minha vida financeira. Entender e acompanhar meu patrimônio líquido. Eu achava que estava bem só porque não estava no vermelho no final do mês. Mas quando somei tudo o que eu tinha, dinheiro em conta, investimentos, bens, e subtraí o que eu devia, empréstimos, cartões, parcelas, percebi que o número era menor do que eu imaginava. Ou seja, eu estava girando, mas não estava crescendo. Só aí entendi que olhar apenas para a renda não diz tudo. É o net worth que conta a história real. Desde então, comecei a atualizar esse número todo mês. E isso me deu um tipo de motivação diferente. Uma vontade de melhorar, não só de manter. Quando você vê esse número subindo, entende que está no caminho certo. E quando ele estagna, é um alerta para ajustar a rota. É como um GPS do seu progresso. E com ele em mãos, ficou mais fácil voltar e revisar tudo o que eu estava fazendo, especialmente meus gastos. Por isso, na próxima semana, voltei ao ponto de partida. Revisar todas as despesas com um olhar mais afiado. Chegando na semana 11, voltei para o ponto onde tudo começou: os gastos. Só que agora, com uma visão mais experiente e consciente. Eu olhei tudo de novo. Os extratos, as categorias, os cortes que eu tinha feito, e me perguntei: o que ainda está escapando por aqui? Foi aí que encontrei pequenos deslizes. Uma assinatura nova, mais lanches fora de casa, uns parcelamentos desnecessários. E percebi que revisar as despesas não é uma tarefa única. É um hábito. Uma prática constante de ajustar o que não serve mais. Essa reavaliação me ajudou a refinar minha rotina e reequilibrar meu planejamento financeiro. Cortei mais um pouco aqui, ajustei valores ali, e realoquei parte da economia para investimentos. Isso fez meu orçamento ficar ainda mais eficiente, como um motor regulado. E agora que eu tinha clareza do presente, me senti pronto para olhar para o futuro com ambição. Foi então que eu sentei, respirei fundo e escrevi minhas metas de longo prazo. É isso que vem agora. Na última semana do meu plano de 12 semanas, fiz algo que nunca tinha feito antes com seriedade. Escrever metas financeiras ambiciosas, de verdade. Coloquei no papel onde eu queria estar em 1 ano, em 5 e em 10. Desde quitar 100% das dívidas, até alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Não fiquei só na vontade.
Eu desmembrei cada meta em passos menores, mensais, que fossem alcançáveis. Porque quando você quebra o grande em partes pequenas, o impossível vira rotina. Também criei alertas trimestrais no celular para revisar meu progresso. Não é sobre cobrança, é sobre manter o foco vivo. Cada check-in virou um momento de ajuste, de aprendizado e até de comemoração. Quando você começa a ver que suas metas estão se tornando realidade, tudo muda. A motivação cresce, a disciplina se fortalece, e o crescimento pessoal vira consequência natural. E com esse ciclo renovado, eu não só mudei meu presente, eu mudei o meu futuro. Agora que você viu o passo a passo, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Vai deixar essas informações passarem como mais um vídeo, ou vai aplicar e transformar seus próximos 90 dias? Lembre-se, ninguém constrói riqueza só com boas intenções. Ela nasce da ação repetida, da disciplina e da clareza sobre onde você quer chegar. E o melhor momento para começar foi ontem. O segundo melhor é agora. Se esse conteúdo fez sentido para você, se te trouxe valor de verdade, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo conteúdos práticos sobre finanças pessoais, investimentos e renda extra. E tem um outro vídeo aqui no card que vai complementar tudo isso que você aprendeu hoje. Clica lá, porque ele vai te dar ainda mais clareza e motivação para continuar sua jornada. A decisão está nas suas mãos. E o seu futuro financeiro também.